Então, meninas, o tema da nossa palestra de hoje, que eu trouxe... Agora esta chamada está sendo gravada. O tema que a gente vai conversar, né? Eu trouxe um assunto para a gente debater, que é sobre o duelo íntimo. Eu trago aqui uma breve definiçãozinha para a gente introduzir, então, o tema. Na verdade, a gente vê apenas o termo duelo no Evangelho, né? Que é, inclusive, no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens de 11 a 16, o Evangelho fala sobre o duelo, né? E aí ele abrange alguns assuntos e tudo mais, mas eu trago hoje mais específico, o duelo íntimo, para a gente estar conversando. O duelo físico, então, ele é como se fosse um duelo de honra, né, que se fala. Ele é visto como um resquício das barbáries e desonras que a nossa pequenez espiritual praticou ou pratica, não de um ato de coragem, pois expõe a vida por vaidade e orgulho. A morte em um duelo não encerra o conflito. O espírito ofendido pode continuar a seguir o ofensor, gerando sofrimento mútuo. Então, hoje a gente não vê mais esse duelo, assim, de se guerrear, né? Graças a Deus, isso já passou. Ficou lá nos anos 20, pelo que eu pesquisei, ainda se registrava. E, graças a Deus, hoje a gente quase não vê, né? É praticamente... Mas o físico, né? O duelo emocional, o duelo íntimo, é o que a gente vê, né? Ou seja, faz parte do nosso processo evolutivo também isso, né? Então, o duelo íntimo, ele não é citado isso, o duelo íntimo no Evangelho segundo o Espiritismo, mas no Vivendo o Evangelho, que foi psicografado por André Luiz, tem essa denominação, né? Duelo íntimo, que é a verdadeira luta, na verdade. É a batalha contra os nossos próprios vícios e paixões e imperfeições. Uma transformação interior que nos torna melhores. É o conflito entre nossos hábitos e tendências imperfeitas, instintos e impulsos contra a consciência chamando para o bem, né? Então, eu trago esse assunto porque é um assunto que vinha na minha mente ultimamente, sabe? Não essa palavra exatamente, mas esses conflitos, assim, de um lado e de outro, essas divisões, sabe? Eu vinha vivenciando isso. E por coincidência, que a gente sabe que no Espiritismo nada é coincidência, não é por acaso, eu abri o Vivendo o Evangelho justamente nesse tema. E aí eu falei, então essa coisa que está na minha cabeça se chama duelo íntimo. Aí eu descobri a denominação, né? Então eu trago esse assunto justamente porque eu vejo assim que todos nós travamos uma luta íntima, né? Que ninguém vê. Às vezes sorrimos por fora, mas por dentro estamos debatendo. Eu respondo ou me calo? Eu perdoo ou me vingo? Eu me rendo ou continuo? Então, esse é o duelo íntimo. Então, veja que aí a gente já entra numa questão que a humanidade evoluiu, graças a Deus, porque antes era o duelo entre nós, físico, brutal, né? Agora é o duelo com nós mesmos. E esse é o segredo da evolução. Então, estamos no caminho, graças a Deus, né? Apesar de ainda ter um caminho longo, mas já evoluímos nessa questão. Então, no trecho em que fala sobre isso, é o 148. Eu vou ler para vocês, para a gente contextualizar, tá? E depois nós vamos debater sobre. Ele começa, então, falando arrogância contra humildade. Ou seja, né, a necessidade de estar certo, de vencer, contra a coragem de reconhecer os limites. Né? Por exemplo, uma discussão em casal, na família. Violência contra a mansidão. A violência não só física, né? E a mansidão é a firmeza com doçura.
A cólera contra a paciência. A cólera é uma reação imediata, explosiva, né? E a paciência é o domínio de si, tem o controle. Egoísmo versus contra a caridade. Aqui. Egoísmo contra a caridade. O egoísmo, primeiro eu, né? E a caridade, olhar para o outro como irmão. Prepotência contra a sensatez. Prepotência, impor, quero impor o que eu penso, né? E a sensatez é o equilíbrio, o bom senso, o diálogo. Aflição contra a esperança, sufoco interior da aflição, né? E a esperança é a confiança em Deus. Intolerância contra indulgência. Intolerância, exigência dura, né? É do meu jeito. E a indulgência é compreender as imperfeições. Descrença contra o otimismo. Desistir, né? Desconfiar, a descrença. E o otimismo, a visão mais animada, mais esperançosa. Fraqueza versus coragem, contra a coragem. Fraqueza de adiar o bem que eu devia fazer, né? De abandonar a disciplina. E a coragem de fazer ao certo mesmo com medo. Grosseria contra a brandura. Grosseria, aspereza, falta de delicadeza. Brandura com palavras de carinho, educação. Vingança versus perdão. Preguiça versus trabalho. Ódio versus amor. Aí ele termina aqui. Na intimidade da alma, impulsos inferiores atacam os sentimentos nobres, dificultando o esforço da transformação moral, de tal forma que esse duelo íntimo só terá fim quando a sua lealdade às lições de Jesus garantir a vitória do bem. Então, eu vou repetir aqui só para a gente enfatizar bem a temática. Então, veja que ele exemplifica duelos aqui, né? Nossos duelos íntimos. E ele termina falando: na intimidade da alma, impulsos inferiores atacam os sentimentos nobres, dificultando o esforço da transformação moral, de tal forma que esse duelo íntimo só terá fim quando a sua lealdade às lições de Jesus garantir a vitória do bem. Né? Então, quando eu li isso no meu Evangelho no Lar, e aí surgiu a questão do espaço da palestra, eu falei, vamos abordar sobre isso então, que eu acho que é uma coisa que todos nós passamos, né? Então, se a gente para pensar, por que esse duelo íntimo existe, então, afinal de contas, né? Porque a gente vive nessa função, assim, eu faço bem, mas daí eu me canso, eu vou ajudar alguém, mas daí eu reclamo, né? Tá sempre nessa, né? Parece que uma lenga-lenga que a gente não sai desse círculo, assim, né? Repetitivo. Então, vamos entender por que isso acontece de fato, né? Estamos em um processo evolutivo onde carregamos tendências do passado, hábitos, automatismos, paixões, e uma consciência espiritual que desperta para a lei do amor. É a fricção entre o que somos e o que podemos ser. Então, é isso que tanto nos duela internamente, né? A gente tem a tendência do passado, que fomos errantes, né? Que praticamos o mal, que temos a maldade no nosso inconsciente, mas a gente está desenvolvendo uma consciência espiritual que desperta para a lei do amor e fica essa briga, né? Essa semana eu Mas se a gente parar para pensar, é difícil quando a gente não está. Porque, assim, ó, a gente tem restaurante ali em Ponte Serrada. E eu dou muito lanche, eu dou muita marmita, sabe? Só que o que acontece? Se cria aquela dependência. E a gente tem ali a parada de ônibus, que eles param os ônibus aí unidos, né? E para muita gente da saúde. E aí
Aí a minha evolução ficou num patamar que eu não consegui, sabe? Semana, uma senhora que a gente conhece, sabe a história dela, que ela é alcoólatra, que ela vive pedindo, que ela perdeu o marido, realmente, há 40 dias, mas que ela fazia rifa, mas não levava o dinheiro no hospital. Ela explorava a doença do marido, porque a minha filha é médica. Né? Mas, enfim, ela chegou ali, e aquele pessoal da saúde são pessoas carentes também, que andam de saúde, que vão buscar atendimento para ir fazer o lanche, né? E ela abordando as pessoas. E com uma bombinha, mas ela é fumante, então ela só pega aquela bombinha vazia e fica se fazendo. Mas é aquele negócio aí, o meu duelo íntimo, eu ainda falei para ti, né? Hoje essa mulher me tirou do meu ponto de vista. Porque assim, ó, eu dei uma vez marmita para ela, outro dia eu dei mais uma coisa para ela, mas ela virou ponto para tirar dos outros. Tirar proveito. E pessoas humildes, porque as pessoas que vêm na saúde, Claro. são pessoas simples, que já vão de prefeitura, são pessoas que precisam, e vêm às vezes com seu dinheirinho contado, mas são pessoas de coração e generosidade muito grande. Aí Deus me desculpe, eu cheguei, fui rezar de noite, eu disse, meu Deus do céu, eu não sei, aí você se coloca nessa situação do teu duelo, e aí eu acho que a gente são traz duelos como pertinentes. né? E aí, assim, meu Deus, a mulher disse assim para mim, Deus está vendo, eu disse, graças a Deus que Deus está vendo. Eu disse, graças a Deus que Deus está vendo. Mas você não tem que ser boa, você tem que ser justa. Aí, assim, ó, aí eu coloquei assim, ó, porque a gente dá bastante coisa, né, mas para muita gente, sabe? Mas quando a pessoa vai lá, e eu vejo assim que ela está explorando as outras pessoas, são pessoas que às vezes saem de casa com seu dinheirinho contado para comer, e vem ali e conta aquela lorota, aí eu não sei se eu estou certo, aquele dia ela me tirou do meu ponto, já estava sempre num dia de equilíbrio assim, né? Aí eu disse, ó, hoje não mais. Porque a mulher ficou brava. Ela vai ficar, mas eu disse, porque aqui não é o tempo parada para ficar pedindo coisa dos outros. Porque eles também são carentes, que nem você, nem no carro da saúde, que eles precisam também. Meu Deus, essa mulher me excomungou. A senhora, Deus está vendo, Deus está vendo, graças a Deus, Deus está vendo, né? Então, assim, aí tu vê assim, o teu duelo, né? Será que eu não fui paciente o suficiente com ela, né? Ela me tirou do meu ponto de equilíbrio. E eu tenho bastante, ultimamente, eu tenho bastante paciência para conversar com funcionários, conversar com pessoas, assim, sabe? Mas aquela mulher me tirou do meu ponto de equilíbrio, porque ela insiste em tirar de quem não tem. Daí já e aí vira permanente. Sim, e como você teve a oportunidade de ver isso, ó, é que nem a Sandra falou, você tem que fazer a justiça nesse caso, né? Sabe? Aí tu fica, né, de noite, eu fiquei o dia inteiro. Porque daí essa mulher me tirou do meu ponto de equilíbrio. Ela que bota a prova. Sim, ela em vantagem, em compensação a vários ali, né? Então, né? Mas vamos mais adiante, então. Então, o duelo é um convite à reflexão bem grande para nós. Abandonar as brigas com o mundo exterior, que são a vaidade, e travar as batalhas mais importantes, a da reforma íntima e do amor próprio, cultivando a paz e a fraternidade. Então, aqui, ó, eu trago alguns esquemas para a gente entender bem essa questão do porquê que esse duelo íntimo existe, tá? Vamos começar por esse esquema do corpo material e do corpo espiritual. Aqui nós temos, acho que aqui basicamente todo mundo já sabe, né? Mas só para recapitular, que nós somos formados pelo corpo físico e pelo espírito, e o que conecta é o perispírito, né? De forma bem resumida. Então, somos formados por corpo e espírito conectado por esse perispírito, e o grande desafio é, nosso corpo carnal tem hormônios, instintos e desejos, mas o corpo influencia a alma, e a alma influencia o corpo.
Se eu não tem como ser separado, né? Se eu começo a guardar mágoas no corpo carnal, eu vou transmitir para o perispírito e vai também para o espírito, né? E eu vou levar esse sentimento, comigo a todas as existências, né? Porque aquilo fez parte de mim, existiu aquilo ali, né? E os instintos básicos que nós temos, se nós não soubermos trabalhar isso, vamos nos tornar escravos dos instintos animais que temos no nosso corpo. Quanto mais evoluído, menos interferência da carne. Então, vamos entender outro esquema aqui, ó. Eu fiz aqui um esqueminha de uma escala evolutiva, né? Pra gente entender essa questão dos instintos ali que eu falei, instinto animal. Então, aqui eu usei um animal mesmo, um tigre, né? Como sendo o instinto animal, que é o mais próximo da materialidade, e aonde está o superego, que a gente chama, né? Porque está mais ligado à matéria, né? Está mais primitivo, mais pré-histórico. E a angelitude lá no final da linha, né? Que é aonde todos nós vamos chegar. Estamos caminhando nessa escala evolutiva para chegar lá, certo? E nesse meio tempo aqui, tá resumido nessas bolinhas, mas quem dera fosse só essas bolinhas, né? São infinitas, múltiplas existências, até que a gente se transforme nessa angelitude que a gente fala. E lembrando Jesus, quando ele veio para cá, ele não queria ser servido, mas servir. Porque ele já não tinha mais a necessidade de alimentar o ego, né? Ele estava lá. Ele passou por todas essas fases também e está nos ensinando como passar isso como nosso guia, né? Então, quanto maior o ego, maior a necessidade material. Vou diminuindo, valorizando as coisas espirituais, até que o ego suma por completo. O nosso duelo é a gente pegar o superego e ir diminuindo ele, né? Então, a ideia é essa. Quanto mais apegado ao ego, mais a gente vai duelar da forma negativa, né? E quanto mais a gente caminha para cá, mais próximo da angelitude, né? Mas como que a gente começou, então, esse superego ali, né? Para a gente entender. Aqui eu trago outro esqueminha que é das nossas necessidades básicas. O Maslow, ele foi um psicólogo americano que ele desenvolveu esse estudo de como nós, seres humanos, pensamos de forma universal, tá? Então, se a gente pega o vermelho lá embaixo, a fisiologia, é o quê? As necessidades básicas, né? Tomar banho, comida, água, abrigo, sol. O laranja, as necessidades físicas e mentais, que é a segurança, tá? Então, que necessidade física? Que segurança física? A boa saúde, por exemplo, a fonte de renda, né? Ok, aí o social também é uma necessidade, que é o amarelo. Amar e ser amado, pertencer a um grupo. O verde água ali, mais clarinho, é a autoestima, né? E o azul escuro bem lá no topo é a autorrealização. Então, poucas pessoas chegam lá naquele topo, né? A grande maioria da população está aqui no começo ainda, ó, nesses dois primeiros. Então, por isso também é que a gente se encontra em tantos conflitos. Por quê? Se a gente não consegue fazer a base, o resto fica comprometido, né? Então, não é a nossa realidade aqui, por exemplo, a falta de comida, água, sono e abrigo. Mas é a realidade de alguns no planeta, sim, né? Ok. E aí, eu venho na outra reflexão.
na parte do mental. A nossa mente, ela vem do espírito. E está conectado como se fosse um supercomputador, que é o nosso cérebro. Vamos pensar assim, tá? O problema é que a gente usa mal esse computador. Como assim? Viemos recentemente da animalidade, como a gente estava vendo o tigre ali, né? Então, temos um instinto de autoproteção, que é o causador de muito medo no nosso computador mental. Por exemplo, você pega um passarinho, por exemplo. Você vai tentar passar a mão no passarinho, ele não deixa, ele sai correndo, porque ele acha que você vai machucar ele. Isso é um instinto da animalidade, eu tenho que me proteger, porque vão me atacar, né? E esses medos, eles podem crescer de tal forma que alimentamos simulações erradas. Por exemplo, quando eu brigo com alguém que eu amo, por exemplo, minha mãe, vamos supor. A gente discutiu, eu não quis mais falar com ela falou alguma coisa que me ofendeu, eu saí para não continuar a briga e tal. Mas eu fico ali, duelando. Né? Mas ela não devia ter me dito isso. Não, mas depois eu vou lá para falar. Não, mas não é bem assim. E a gente fica a mente duelando, né? Quantas vezes também no sono? Ah, não dormi bem. Sim, porque a gente pensa em tanta preocupação antes de dormir, que como é que eu vou dormir bem? Né? E a gente espírita também sabe para onde a gente vai quando a gente tem esse tipo de pensamento, né? Então, isso desencadeia essas simulações erradas que a gente vai fazendo no nosso mental, vai desencadeando alguns tipos de pânico, que a gente vê diagnóstico hoje em dia, síndromes, angústias, aflições, depressão, né? Nossa mente é extremamente poderosa, mas a gente precisa aprender a trabalhar com ela ao nosso favor. Por exemplo, se a gente pensa agora numa torta bem gostosa, cheia de frutas vermelhas em cima, maravilhosa, a boca já fica salivando, né? Pelo menos as mulheres, não sei o pau. As mulheres gostam de doce. Né? Você veja o poder da nossa mente, gente. Eu só imagino torta, né? Então, você veja que assim como ela cria o ruim, eu posso criar o bom. É só questão de eu configurar, né? Que nem eu trouxe aqui a imagem que a gente sempre vê em desenhos animados. Isso aqui foi criado pelo ser humano justamente porque, de fato, é isso que acontece, né? É como se a gente sentisse duas versões na nossa cabeça, né? E parece que sempre tem mais aquela ali, ó, lazareta, né? Tá sempre, daí a gente se policia, não, calma, né? Eu vou pensar assim, vou pensar positivo. Mas aquele instinto animal de defesa, de medo, tá sempre falando mais alto. E por isso que a gente duela tanto, né? Tá, então, já que é assim, e aí aqui também, só acrescentar um negocinho. Aqui, quando a gente ouve essas vozes, às vezes é uma voz de raiva, tipo um diabinho, né? Mas tem pessoas que sentem mais, por exemplo, amargura, tristeza, né? Eu, por exemplo, se eu me pego com o lado negro da força, eu sou mais a tristeza do que a raiva, né? Então, cada um tem uma tendência maior. De onde vem isso? De outras existências, né? Outros sentem um grande vazio, né? A gente ouve muito no nosso século se falar, eu nem entendo o sentido da vida, eu sinto um vazio. Se fala muito disso agora, né? Tá, então, diante disso tudo, como vencer esse duelo íntimo na prática, né? Então, o ponto é alimentar as coisas boas gerará simulações boas. Né? Que era o que a gente estava falando. Então, se a gente tem o poder, a gente já sabe que a gente tem essa tendência negativa,
Então, eu preciso estar vigilante. Eu preciso saber que aquele lado negativo vai existir, não tem como não existir, não tem milagre, tem como fugir. Vai existir, tá tudo bem. Mas eu consigo reverter, né? E esse é o nosso poder, de usar o computadorzinho ali, que nem a gente tava falando, né? Algumas sugestões aqui, por exemplo, eu vi uma sugestão bem legal na internet. Antes de dormir, fazer uma limpeza na mente, né? O rapaz dizia assim, tenta fazer um mês antes de dormir, fazer um mês certinho, meia hora antes, não pensar em nada. Aí vai ficar vindo aqueles pensamentos. Vai ficar vindo, né? Ah, mas eu devia ter pago não sei o quê. Aí você volta. Ah, mas amanhã eu vou ter que... Volta. Mas é um exercício interessante para a gente fazer, que a gente vai aprendendo a controlar, né? E a gente vai vendo que a gente tem esse poder. Volta, mas eu puxo de novo, né? Porque, claro, tem a influência de obsessores nisso tudo, a gente que estuda o espiritismo sabe, tem, mas quem está encarnado somos nós. Nós podemos mudar isso e devemos, né? Só que a gente se deixa às vezes, né? Então, por exemplo, como vencer esse duelo? Agradecer um problema que surge, né? Ele está ali para te ensinar alguma coisa. Agradecer pela chance de um novo dia. Você veja, a gente tem esse presente a cada 24 horas de começar de novo. E de novo, né? Pedir sabedoria a Deus para resolver as provações, né? Fazer uma higiene mental, que nem a gente estava conversando. Porque como ainda estamos muito ligados ao instinto animal, os instintos negativos, eles se sobressaem sobre os positivos, mas a gente pode reverter. Essa aqui é a notícia boa, né? E quando a gente reverte, tudo melhora, né? Pode ver, às vezes está um clima chato em casa, está muita briga. Se você chega com outra energia, se você chega falando positivo, se você chega falando coisas boas, aquilo se transforma, né? Então, a gente tem o poder, de fato. E aí, outra coisa que surge nessa temática, que a gente está sempre em busca de sentir a felicidade, na verdade. A gente está sempre cada vez mais a gente, né? Se eu estou desanimada, eu quero reverter, quero aquela felicidade. E o que a gente faz, às vezes? Procura nos vícios. Alimentamos a nossa mente com pensamentos ruins, é um vício, né? A própria droga, enfim, o álcool. O açúcar é um vício, né? Então, tudo isso gera um pico de alegria em nós, mas aí, de repente, aquilo, ela cai, e aí a gente precisa mais, e mais, e mais, e nunca é o necessário, né? Aí que eu entro na questão do Livro dos Espíritos, que no Livro dos Espíritos, na questão 940, fala que a mãe de todos os vícios é o egoísmo. Então, se tratamos o egoísmo, tratamos também todos os vícios que eles decorrem. Posso abrir mão das necessidades básicas, porque o material já não me importa mais, né? Então, eu desapego. Então, a partir do momento que eu, lá na pirâmidezinha lá, que eu já não estou mais apegado aqui, né, ao básico ali, a necessidade básica, eu já elevo, eu já me desprendo. Aí eu vou entrar aqui só para a gente... Vou ler só uns trechinhos aqui bem breves do Livro dos Espíritos, que eu acho que é interessante e fecha muito com o tema. Então, na pergunta 913, os Espíritos respondem um pedaço aqui, ó. Todo aquele que quer se aproximar desta vida, da perfeição moral, deve extirpar do seu coração todo sentimento de egoísmo,
porque o egoísmo é incomparável com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Daí, na pergunta 914, o egoísmo, o Allan Kardec pergunta, né? O egoísmo, estando fundado sobre o sentimento do interesse pessoal, parece bem difícil de ser inteiramente extirpado do coração do homem. Isso se conseguirá à medida, eles respondem, à medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, ligam menos ao valor das coisas materiais. Aliás, é preciso reformar a instituição humana que entretém e os excita. Isso depende da educação. Pergunta 915. O egoísmo, sendo inerente à espécie humana, não seria sempre um obstáculo ao reinado do bem absoluto sobre a Terra? É certo que o egoísmo é o vosso pior mal, mas ele se prende à inferioridade dos espíritos encarnados sobre a Terra, e não à humanidade em si. Ora, os espíritos, em se depurando pela encarnação sucessiva, perdem o egoísmo como perdem suas impurezas. 917. Qual é o meio, então, de destruir o egoísmo? O egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material. E, sobretudo, com a inteligência que o Espírito vos dá de vosso estado futuro real, não desnaturado pelas ficções alegóricas. O egoísmo se afunda sobre a importância da personalidade. Ora, o espiritismo bem compreendido faz ver as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece, de alguma forma, diante da imensidão, destruindo essa importância, ou tudo, pelo menos, fazendo vê-la como ela é, combatendo necessariamente o egoísmo. É o choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros que o torna frequentemente egoísta, porque sente a necessidade de colocar-se na defensiva. Vendo que os outros pensam em si mesmos e não nele, é que é conduzido a ocupar-se de si mais do que os outros. Olha que interessante isso, né? Então, a gente vê o egoísmo no outro e a gente se autodefende, vamos dizer assim, né? A gente já se posiciona como egoísta também. Que o princípio da caridade e da fraternidade seja a base das instituições sociais, das relações legais do povo a povo, de homem a homem. E o homem pensará menos em sua pessoa quando verificar que os outros nele pensam. Emprega-se, sem dúvida, louváveis esforços para fazer avançar a humanidade. Encoraja-se, estimulam-se, honram-se os bons sentimentos, mais do que nenhuma outra época. E, todavia, o verme roedor do egoísmo é sempre a chaga social. É um mal que recai sobre todo mundo e do qual é mais ou menos vítima. É preciso, pois, combater como se combate uma doença epidêmica. Para isso é preciso proceder à maneira de um médico, ir à fonte, que se procure, pois, em todas as partes do organismo social, desde a família até os povos, desde a cabana até o palácio, desde as causas de todas as influências paternais que existam, entretém o desenvolvimento do sentimento do egoísmo. Uma vez conhecidas as causas, o remédio se mostrará por si mesmo. Não se tratará, senão, de as combater, senão toda vez, pelo menos parcialmente, e um pouco a pouco, o veneno extirpará. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver outro, tal deve ser o objetivo de todos os esforços do homem, que quer assegurar sua felicidade nesse mundo, tanto quanto no futuro. Então, quem quiser aqui terminar de ler, porque eu não li tudo, aqui são voltadas, essas perguntas são voltadas a esse assunto. Então,
falando ainda sobre como vencer, né, o duelo íntimo na prática. Então, a gente viu essa questão do egoísmo, e a gente viu também, a gente vai ver também sobre a importância de introduzir o amor e a caridade. Quando começamos a preencher com o amor divino os nossos vazios, vai gerando uma sensação de bem-estar. Então, o amor do Cristo tudo cura, né? Então, quando se tem aquele vazio que a gente fala, e a gente preenche com esse amor divino, a gente se sente completo, né? E isso acontece também na prática da caridade. A caridade, talvez a gente comece a praticar ela querendo alimentar o ego, né? Mas depois eu vou exercitando até que eu faça da forma certa, né? Porque ele tem que começar de alguma forma, nem que seja alimentando o ego, né? Vou lá, quero mostrar, né? Vou lá para me sentir que eu fiz alguma coisa. Tudo bem, se for começar assim, é uma forma de começar, pelo menos, né? A gente tem a sensação, como encarnado, que a vida é tão dura que a gente só encontra pessoas egoístas na nossa frente, né? E o motivo disso é que as pessoas egoístas gostam de se mostrar, que elas têm esse superego. E quando a gente faz a caridade e a gente mostra, é como se não contasse no plano espiritual, né? Isso está na Bíblia, está no Evangelho segundo o Espiritismo, porque a gente já teve a recompensa aqui na Terra, né? Então, quando a gente vai exercitando a caridade, a gente vai vendo que a caridade correta é eu não precisar escancarar, né? Aí sim, a gente vai ter o mérito quando a gente estiver no plano espiritual, né? Porque as pessoas que praticam a caridade de fato, verdadeiramente, elas são mais discretas. E aí parece que elas não existem no mundo, mas elas existem, porém de forma mais discreta. E as pessoas que são mais egoístas, a gente, né, tá mais escancarado no nosso dia a dia, enfim. Então, segundo ponto aqui que eu coloco como uma forma de vencer o duelo íntimo é a vigilância, no sentido de perceber os gatilhos, né? Então, qual é o meu impulso automático? Em que hora eu caio sempre? Né? Que nem eu dei exemplo aqui. Eu não caio na raiva, eu caio mais na tristeza. Então, eu tenho que estar alerta nesse sentido, né? Aconteceu alguma coisa que me entristeceu, que me deixou para baixo, a tendência é me afundar. Então, tem que estar, né? Eu sei que isso é um gatilho, então tem que estar na vigilância, orar e vigiar, né? Que a gente fala tanto dentro da doutrina. O terceiro, a prece e a pausa, né? Ganhar um tempo interior, né? Antes da gente responder, antes da gente agir, isso é muito importante, né? Ou então pensar naquela frase, o que Jesus faria no meu lugar, né? Antes de eu tomar alguma atitude compulsiva, assim, sem pensar. E a quarta item de como vencer o duelo íntimo na prática é fazer a substituição. De que forma? Trocar atitude, né? Se veio uma grosseria, eu escolho tratar com brandura, né? Se veio uma vingança, eu escolho o silêncio, a oração. Se veio uma preguiça, eu faço um pequeno passo hoje, um pequeno movimento, né? Mas o importante é a gente fazer essas substituições e a gente não ficar só inerte, né? Tipo, veio a grosseria, só vou me calar, vou ficar quieta, vou guardar para mim. Eu vou ficar também absorvendo muita coisa, né? E isso vai nos fazer mal. Então, olha a importância da gente revidar com o bem daí, né?
nesse, que é de fato o duelo que a gente se refere, né? E aqui, então, para a gente estar finalizando, eu trago o finalzinho ali de novo do Viver no Evangelho, só para a gente destacar ele aqui. Então, ele termina falando, né? Esse duelo só terá fim quando a nossa lealdade às lições de Jesus garantir a vitória no bem. E aqui eu destaquei isso aqui para nós deixarmos como mensagem final, que eu acho que é bem importante. Vencer o duelo íntimo não é nunca mais sentir impulsos inferiores, porque eu vou sentir impulsos inferiores. Que eu estou em evolução, eu ainda não estou naquele patamar da angelitude, estou bem longe, então vai sim ter esses impulsos inferiores. É não permitir que eles governem a nossa vida, né? Isso é muito importante, assim, para mim, fecha muito, porque eu muitas vezes eu me pego deixando governar, sabe? Deixa, vamos levando, vai passando, deixa assim, né? Então, olha quanto é cair menos, é levantar mais rápido e ser mais fiel ao Cristo dentro das pequenas escolhas, porque é no íntimo que nasce a paz, né? Então, é isso, pessoal, que eu queria trazer para vocês hoje sobre o assunto. Se alguém quiser fazer mais alguma colocação, fiquem à vontade. Se ninguém quiser, nós vamos para a nossa oração final antes do hospitalzinho, tá? Então, agradecemos a Deus, nosso Pai, por esse momento de reflexão juntos que tivemos, que a gente possa levar o nosso coração com muita fé, levando as lições de Jesus, para que a gente possa garantir mais e mais vitórias na nossa vida, que possamos não permitir que esses duelos negativos governem nossas vidas, que Deus nos dê força, coragem, determinação para enfrentar esses desafios, para sempre lutar no lado do bem, para sempre pensar no que o Mestre Jesus faria, para que possamos seguir firmes e fortes nesse caminho. Deus nos dê a força e a coragem para enfrentar esses nossos duelos íntimos. E com a oração da Ave Maria, encerramos essa primeira parte. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne, que assim seja. Eu vou colocar uma musiquinha para nós aqui.